o desejo por um país melhor, uma sociedade mais justa, faz com que nós brasileiros sempre estejamos num interminável processo de busca. Fazemos isso quase que diariamente, afinal é humano o desejo de ascender. E é o que tudo tem indicado nos últimos tempos, é também o sentimento nacional. 2014 começou com a promessa de ser um ano de testes e de decisões. Foi assim com a Copa do Mundo, mas será assim também com as eleições gerais de outubro? Mas o que tem de diferente neste ano em que a paciência para discutir o Brasil parece tão grande quanto a impaciência com tudo o que ainda não deu certo? O nível de envolvimento de todos nós aumentou? Estamos num momento único de nossa história ou apenas vivemos um capítulo diferente da vida brasileira? Para responder a todas essas perguntas e entender esse momento da história do Brasil, a nossa convidada deste Revista FEComércio é a historiadora Mary Del Priore. Professora, seja bem-vinda. Muito obrigada, Piotr. Prazer estar aqui com vocês. As perguntas são várias. Estamos vivendo um novo momento nesse país, esse desejo de querer melhorar tudo rapidamente. É um novo momento isso? Você mencionou uma palavra que nós historiadores gostamos muito, processo. Para historiadores, né, nós estamos sempre no gerúndio, estamos sempre fazendo, construindo, fabricando, erigindo, quer dizer, essa ideia da movimentação dentro da história é fundamental. Mas essa ideia de movimentação, muitas vezes ela deixa em segundo plano um outro fenômeno da história que é curiosíssimo, que é o convívio do novo com o velho. E nós aqui no Brasil conjugamos sempre, né, esses verbos todos, construindo, fazendo, rememorando, lembrando, sempre colocando aquilo que trazemos do nosso passado no nosso presente. Só para dar um exemplo, você mesmo falou no frisson, que toma todos nós, todos muito entusiasmados, né? Estamos nisso acho que desde o ano passado, né? Não, eu fico me perguntando se não estamos nisso desde a segunda metade do século XIX, o momento em que palavras, por exemplo, como abolição, república, o movimento socialista começa a chegar ao Brasil, o positivismo promete uma sociedade melhor, quer dizer, essa ideia de caminharmos para o novo em busca do progresso, em busca de um tempo, né, de abundância para todos, está na agenda dos positivistas, está na agenda dos espíritas do século XIX, está na agenda dos republicanos, quer dizer, há muito tempo que nós estamos buscando isso e, obviamente, utilizando armas diferentes sempre para fazer esse novo ou para perseguir esse novo. A pergunta que fica é por que é que nós não conseguimos habitar esse novo, viver esse novo, né? Eu ia lhe perguntar, temos encontrado alguma coisa nesse processo ou o que já conseguimos encontrar dentro dessa busca incessante? O Brasil mudou muito nos últimos anos, quer dizer, as grandes cidades, obviamente, estão se locupletando, nós temos aí quase que 70% da população brasileira migrando para as grandes cidades, mais uma vez não é fenômeno novo, tivemos isso no final do século XIX, depois no momento da primeira industrialização brasileira com Getúlio Vargas, mas eu diria que a grande novidade hoje são os meios de comunicação e a tecnologia de informação. Isso teve um impacto muito grande na sociedade brasileira e daquilo que eu, como historiadora, sobretudo das mulheres, venho percebendo, é que há uma dificuldade muito grande de nós estarmos conjugando essas coisas novas, né? O consumo, inclusive, dessa tecnologia, porque todos nós nos tornamos consumidores ávidos, é o selfie, é o celular, é a televisão de LED de 800 polegadas, quer dizer, todos nós estamos absorvendo isso muito rapidamente, mas na intimidade do nosso lar, lá quando chegamos para ligar a televisão ou para sermos nós mesmos diante do espelho, o que nós encontramos? Indivíduos, na maior parte do tempo, extremamente patriarcais, machistas, homofóbicos, racistas, fisiologistas, quer dizer, é um novo convivendo com o velho. Lá está a nossa velha imagem, né? Esse brasileiro que não consegue absolutamente arrancar da sua própria pele essa herança de coisas terríveis que continuam nos habitando. Aqui na Avenida Paulista vivem batendo em jovens homossexuais, o que é absolutamente indescritível, inadmissível na capital mais moderna da América do Sul. A busca coletivista resulta no individualismo atroz. É isso em algum momento? Olha, nós também sofremos o impacto, né? E a filosofia tratou bastante disso. Eu sou uma reles historiadora, mas obviamente a gente acompanha o que está sendo escrito. A filosofia, sobretudo a partir dos anos 90, se debruçou com enorme interesse sobre a questão do individualismo. O individualismo na agenda dos grandes filósofos, notadamente os europeus, passou a ser uma razão para se pensar, né? E justamente essa tecnologia, sobretudo da internet, o computador, acabaram por acirrar
digamos, ou por multiplicar ou por potencializar a questão do individualismo. O fulano hoje, ou a fulana, trabalham o dia todo, chegou em casa exaustos, eles ligam o seu computador, eles se comunicam através da internet, eles namoram através da internet, fazem amigos através da internet, pertencem a determinadas tribos, né, que eles encontram na internet, fazem amor através da internet, numa solidão muito grande, né, que caracteriza o individualismo nas grandes cidades, que caracteriza essa caminhada, né, que nós estamos fazendo em busca do novo, porque o individualismo também é um tema novo na agenda da filosofia. Os filósofos se perguntam se felicidade e individualismo podem caminhar de mãos dadas. Eles se perguntam, por exemplo, num casal, qual é a cota de individualismo que ambos devem manter para um e um não dar mais um, né? Como queriam os filósofos antigos, mas dar três, um meu, um seu e meio de cada um, porque são os nossos interesses que nós temos fora do casal. Quer dizer, tudo caminha para tornar operacionalizável essa questão do individualismo, mas nós ainda sentimos, e aí falo dos brasileiros com muitos S's, né? Eu digo que há muitos Brasis aqui, há muitos brasileiros. Nós temos aí brasileiros, por exemplo, que perseguem a questão do coletivo, que sentem falta da grande família, que sentem falta da grande comunidade. E aí o sucesso de muitas igrejas, né, é que nós vimos proliferar no Brasil a partir justamente dessa concentração urbana, desse individualismo, né, bafejado pela filosofia, mas também pelos hábitos contemporâneos, mas há quem reaja a isso dizendo não, eu vou para o seio de uma comunidade onde eu terei irmãos e irmãs, onde eu terei escuta, onde eu serei acolhido por um pastor que vai me lembrar um avô, um tio, um pai que ficou lá no interior. Quer dizer, nesse grande processo de migrações internas que resultou esse Brasil contemporâneo, nós temos ainda quem reaja contra o individualismo procurando soluções que lhes são palatáveis, né? E eu diria que a multiplicação de seitas, de igrejas hoje no Brasil tem muito a ver com essa perda de identidade, com essa busca do coletivo ainda, né? Enquanto que nós, que temos ensino superior, que estudamos, que nos julgamos antenados, como se fosse possível no mundo de hoje saber tudo, a gente não sabe nada, né? Eu, pelo menos, tenho muito essa sensação, mas nós não conseguimos, nós, ocupados, né, sempre trabalhando, não conseguimos, por exemplo, trabalhar no terceiro setor. Não conseguimos desenvolver projetos coletivos, né? Eu digo que o problema das mulheres, sobretudo das mulheres que nos anos 70, nos anos 60, das grandes revoluções femininas, tiveram agendas brilhantes, interferiram, inclusive, na nossa Constituinte, tiveram... Falando sobre mulheres, me permita só interromper, Mary, a informalidade que você me pediu que não lhe tratasse com muita formalidade. Dentro daquele processo de busca e de conquistas que queríamos lá atrás, o fato de termos uma mulher presidente e agora teremos uma eleição muito provavelmente com duas mulheres, duas disputando com chance de ganhar e provavelmente as duas que devem ir para o segundo turno, segundo essas últimas pesquisas, isso é uma conquista? Foi uma conquista? A mulher no poder mudou alguma coisa no país? Eu diria que é um grande desconhecimento histórico sobre a luta das mulheres pela vida política. As mulheres estiveram presentes na política, na história do Brasil, desde o século XIX. Primeiro militando, por exemplo, em favor da abolição, né? Tivemos grandes jornalistas mulheres, jornais de abolicionistas, poetisas abolicionistas, até diseuses do poema, aquelas mulheres que iam para frente de um palco dizer poemas em favor da abolição. Depois tivemos mulheres muito envolvidas com a questão da República. Tivemos mulheres muito envolvidas, como a Anísia Floresta, na questão da educação da mulher no Brasil, que tem um atraso enorme, né? Mulher não podia ler, não podia escrever para não se comunicar supostamente com o amante que teria ou com o namorado que teria a revelia do pai. Quer dizer, a história da alfabetização da mulher brasileira já é em si um capítulo importante. Depois tivemos a luta pelo voto feminino com grandes figuras, também nas constituintes, uma participação, o lobby do batom, que sacudiu o Brasil durante a ditadura, a participação das mulheres, movimentos de esquerda e de direita, é importante não esquecer isso, né? Tivemos mulheres engajadas na luta contra a ditadura e mulheres engajadas na luta pela ditadura. Isso é muito interessante e também muito mal focado.
Qual foi o resultado dessa longa luta, né? Eu digo, e obviamente devo ser muito criticada por isso, que a única igualdade que a mulher brasileira adquiriu nos últimos anos, mas realmente de igual para igual, né, não foi absolutamente nos cargos de profissão, não foi no salário, na questão salarial, foi na corrupção. Nós não temos um escândalo nesse país que não tem uma saia, que não tem uma mulher, né? Cherchez la femme. Tem sempre alguém que recebeu o dinheiro, botou no bolso, botou na bolsa, levou para o deputado tal, para o senador tal, para alguém. Então, ali as mulheres são absolutamente iguais. Eu não acho absolutamente que saias mudem o destino de uma nação. Sobretudo quando não há uma tradição, quando não há um estudo, né, dessa candidata. Eu não quero desmerecer absolutamente o percurso valoroso da candidata Marina Silva, absolutamente, ex-empregada doméstica, formou-se com muita dificuldade numa faculdade de História, mas eu acho que para administrar um país é preciso muito mais do que você ser um poste, né, que é o caso da nossa atual presidente, e muito mais do que você ser um destino. O Afonso Arinos é que dizia que política é destino. A Marina queria se candidatar, queria fazer a rede, não conseguiu. O avião do Eduardo Campos caiu, a Marina é aquela candidata à presidência que ela gostaria. Isso é uma luta muito mais pelos fins do que pelos meios, porque o que interessa é como que as coisas acontecem no seu trajeto, são os meios, ou seja um homem, seja uma mulher, seja lá quem for, é que vai fazer a diferença para que os fins sejam melhores, o fim que seja melhor do país. A busca pelo fim de que precisamos agora ter uma mulher, como sempre foi essa a ideia lá atrás, uma mulher vai ser diferente. Se ela não tiver preparo melhor do que o homem que está lá, provavelmente não será. E talvez é por isso que não tem sido. Ou seja, a busca pelos fins é mais importante, mais midiática, mais interessante, mais alvissareira, que mais chama atenção do que propriamente se vai ser eficiente ou não, independentemente do gênero, independentemente da raça, da origem, seja lá o que for. Esse é um debate atrasadíssimo, né? Porque, na verdade, o Getúlio Vargas já havia pensado em criar no Brasil uma escola de administração pública, né? Uma espécie de École Nationale d'Administration, como existe na França. Mandou até o Luiz Simões Lopes, fundador depois da Fundação Getúlio Vargas, para a Europa para auscultar, para ver como isso funcionava, porque na Europa é impensável que você tenha alguém num cargo público e não tenha se preparado para ele. Quer dizer, eu não acho que esse seja um problema das mulheres, eu acho que é um problema dos políticos no Brasil. Para mim, alguém, sabe, nos representando como tiririca, saído das urnas do estado mais educado do Brasil, o estado que tem mais bibliotecas, que mais compra livros para as escolas públicas, quer dizer, para mim é uma coisa absolutamente impensável, né? Então, o fato de nós admitirmos duas coisas: políticos que não tenham qualquer formação, que não tenham pelo menos um curso superior, seja ele qual for, e políticos que não usem tudo o que seja público, hospitais públicos, escola para os seus filhos público e transporte público, para mim não deveriam exercer a política, mas é uma opinião muito pessoal. Ou seja, precisaria viver a realidade do país, essa realidade, a realidade coletiva, onde a maioria das pessoas está inserida. Está inserida no hospital público, está inserida na escola pública, está inserida no transporte público. Aí ele pode ser um homem público. Eu ou acho uma que mulher aí pública, sim, seja sim, lá sim, exatamente. Sem discutir o gênero. Exatamente. Quer dizer, eu acho que Mas presidentes frequentam os melhores hospitais do país. É uma anomalia, né? A vida política no Brasil, ela tá perpassada de anomalias. Eu acho que a nossa Constituição é, em parte, bastante responsável. Nós fizemos uma Constituição logo depois do fim do governo militar, e aí nessa Constituição tinha que caber tudo, né? Todas as demandas daquele povo que ficou asfixiado, sofrendo, sufocado, debaixo dos tacões dos militares, e aí coube tudo e, portanto, quando cabe tudo, não cabe nada. Quer dizer, melhor ter uma Constituição como a americana, com 10 itens, onde todos são rigorosamente cumpridos, do que ter 1000 que nenhum deles Mary, é essa cumprido. divisão de direitos e deveres ficou desbalançada depois da Constituição de 88, embora seja uma conquista, e evidentemente foi. Talvez seja a melhor Constituição dentre todas as ruins que fizemos. Eu já vi essa análise de vários analistas que se debruçaram sobre a Constituição. Ela tem problemas, mas foi melhor, mas ficou muito desbalançado, descompensado o que é direito e dever nesse país.
E eu diria que a palavra dever é basicamente ignorada, né, por todos. Eu acho que a relação do brasileiro com os direitos, ela é substantiva, ela é musculosa, nós estamos sempre gritando pelos nossos direitos. Somos um Estado dos direitos. Somos um Estado de direito, mas realmente obliteramos e procuramos esquecer num cantinho qualquer, embaixo do tapete, que nós temos deveres. E isso em vários campos da sociedade é visível. O que eu acho mais dramático é que o fato de não nos comprometermos com deveres, né, acaba não nos comprometendo com o país, mas pior, não nos comprometendo com agendas que seriam absolutamente substantivas para mudar o Brasil, para fazê-lo um país melhor. Eu penso, por exemplo, na agenda da educação. Vamos falar de deveres e de direitos na educação. Temos aí crise nas universidades, multiplicamos os nossos pós-graduações, o que foi muito positivo, criamos cotas, o que é bastante discutível, enfim, houve uma mudança nos últimos anos na agenda da educação. Mas a pergunta que eu me faço como educadora é, será que em casa a mãe, quando o filho chega da escola, ela pergunta qual é o nome da sua tia, qual é o nome da professora, o que você tem para estudar hoje? Você fez o seu dever de casa? Ou durante as férias, vamos dar uma mão de tinta lá nos portões da escola, ou vamos perguntar se há alguma coisa a fazer? Então, eu digo sempre que na raiz, só para terminar, na raiz da palavra responsabilidade, há a palavrinha latina expondere, que quer dizer esposar, casar, comprometer-se, né? E eu acho que nós raramente nos comprometemos ou esposamos os deveres que temos, né, com aquilo que nos diz respeito diretamente. A educação seria o tema mais importante. Os mesmos pais que têm hoje, que podem ir às ruas para reclamar do governador, do prefeito, do presidente, ou seja lá de quem for, reclamando uma escola melhor, não faz isso com o filho no dia a dia para saber se ele aproveitou aquilo que ele teve oportunidade na escola. Exatamente. Seja qual escola for. E o mesmo na universidade, né? Quer dizer, o simples fato de ser público talvez remeta o cidadão comum a uma certa negligência com relação à coisa pública. Aliás, isso já foi bastante explorado, eu não diria só por historiadores, mas também por sociólogos, o que é público e o que é privado. Quem somos nós na vida pública, quem somos nós na vida privada. Eu mesmo, num livro sobre a sexualidade do brasileiro, mostrei que realmente na vida pública somos pessoas extremamente liberais, acolhedoras, topamos tudo, né? Vamos falar da mulher do colega, vamos cobiçar a mulher ou o marido do próximo, enfim, somos absolutamente liberais, carnavalescos, dionisíacos, o que você quiser. E na vida privada somos as pessoas mais reacionárias, mais conservadoras e mais críticas dessa liberdade que, aspas, tentamos exercer na nossa vida pública. Então esse divórcio, né, entre público e privado já começa em casa, né? Fala-se muito do machismo do homem brasileiro. Eu digo sempre que o homem brasileiro, ele é um sofredor, né? Bom cabrito não berra, homem não chora. Se nós pegarmos a história do homem brasileiro, ele é uma vítima do machismo que lhe é inculcado pela mamãe, no leitinho do peito, quando ele nasce. O homem brasileiro não lava prato, ele não faz cama, se a namorada dá um bico, a culpa é dela, que é uma incompetente, que não soube apreciar um varão tão maravilhoso. Ela gosta da mulher pera, ela quer ser como uma mulher fruta, uma mulher inteligente é sapata. Quer dizer, essa coisa da casa, da intimidade do brasileiro, da privacidade, e houve, aliás, uma coletânea fantástica sobre a história da vida privada no Brasil, que resgata um pouco essa dualidade, né? Essa espécie de dicotomia do brasileiro. Isso eu acho que é uma coisa que mereceria mais estudo. E é esse o brasileiro que hoje está aí nas ruas por mudança toda hora, reclamando de tudo, esse brasileiro contraditório em que pede uma coisa no coletivo, mas no individual não pratica, ou seja, eu quero uma cidade mais limpa, com mais transporte público, mas se eu puder eu vou usar o meu carro e se eu puder não vou até a lixeira mais próxima e jogo lixo aqui, porque é só o meu lixo. É esse brasileiro contraditório que pede mudanças, mas não as pratica? A quem falta deveres, né? Quer dizer, solicitam-se direitos, mas a quem falta deveres. Eu acho que o sentimento de cidadania no Brasil é um sentimento muito baixo, mas eu acho que isso deve-se exclusivamente à falta de educação do país. Eu sou alguém que acredita
piamente de que só a educação poderá mudar o Brasil. Quer dizer, só um investimento massivo na educação de base, no secundário. Eu acho até que a universidade, onde estive, onde estou há algum tempo, digamos, a ponta do iceberg. Mas é lá embaixo que as coisas estão. E é preciso também um comprometimento da população. É preciso que as pessoas interajam com os professores, interajam com a escola, valorizem a possibilidade de haver uma escola próximo à sua casa, valorizem o papel do professor. Eu dou muito aula para professores da rede pública. São as pessoas mais mal pagas, mais desprezadas, né, que há. Né? Estão ali, dão aquelas horas de aula, muitas vezes com enorme dificuldade, porque a mobilidade está péssima, passam horas dentro do ônibus, mas elas não conseguem absolutamente criar em relação ao seu público, né, que são esses alunos que antes queriam aprender, mas que hoje a sensação que a gente tem é que pagam, são alunos consumidores, né? Não são mais alunos que estão, como eu estive, diante dos meus mestres, com muito respeito, com muita sede, né? com muita sede, com muito apreço, carinho mesmo, emoção, né? Tive a oportunidade desde a escola de ter professores maravilhosos. A impressão que eu tenho é que o aluno hoje é um aluno consumidor. Ele paga, né, a escola, ele tem ali aqueles tempinho de aula, ele passa no exame, ele segue adiante. E o mercado depois vai qualificá-lo para o bem ou para o mal. Ambição, Mary, a ambição de sermos um país com cidadania mais elevada, de querermos mais. A ambição boa que eu estou falando não é individualista, de querer ter um carro melhor do que o vizinho, que na verdade foi uma coisa que foi extremamente insensada, né? De ter uma televisão de tela plana com, como você disse, 800 polegadas, né? Sabe-se lá o que ele vai fazer com tanta polegada assim de tela plana? Só para ele assistir, porque ele não vai dividir aquilo com ninguém, mas enfim. Falta-nos ambição para sermos uma nação, deixarmos de ser só esse movimento geográfico chamado país? Eu diria que no início do século, né, nós tivemos grandes, final do século passado, Max Weber, né, analisou, e depois dele outros tantos sociólogos analisaram essa relação entre acumulação, religião, moral, né? Então os protestantes teriam uma moral acumulativa, eles seriam mais severos em relação à moral e, portanto, em relação ao desperdício, nós latinos seríamos muito barrocos, né? Gastaríamos em festas, em tudo que é externo, mas colocaríamos pouco para dentro da gente. Eu acho que a ambição não é a palavra, eu acho que falta-nos educação. E falta-nos educação no dia a dia, né? Aquele famoso poeta do viaduto do Rio de Janeiro, gentileza, o gentileza gera gentileza, quer dizer, falta-nos educação básica. Hoje, quando eu vou a determinados espaços públicos, que eu ouço as pessoas falando alto no celular, que eu ouço as pessoas dizendo palavrões com a maior facilidade, quer dizer, isso, eu talvez seja pessoa de uma outra geração, mas isso é uma coisa que me choca, me incomoda. Eu gostaria que nós fôssemos... Também. A você também. A mim também. E nós devemos ter aí uns 20 anos de diferença, mas eu acho isso, eu acho que está faltando gentileza, está faltando educação, está faltando civilidade, né? Palavras que construíram, inclusive, uma cultura, la civilité, na França, manuais de civilidade, foram vendidos aqui no Brasil, né? Eram lidos no século XIX, as pessoas procuravam ser civilizadas, mas isso tudo, eu diria, que essa grande caminhada do individualismo, do consumismo, do materialismo, acabou varrendo para baixo do tapete. Por que toda vez que alguém fala sobre o mínimo de educação de convivência com o outro, de civilidade, talvez essa seja uma expressão melhor, esse discurso não prolifera? Isso é normalmente interpretado como uma pressão de quem está aí de cima e tá pressionando quem está embaixo, ou seja, está oprimindo o coitado que veio lá, ele não sabe, ele não teve escola, por isso, bom, mas está tendo a oportunidade de aprender agora. Por que toda vez que alguém fala de qualquer coisa relacionada à civilidade, aquilo é interpretado como uma opressão? Sendo que não é uma opressão, é só uma regra de convivência, sim, não é? É uma regra de convivência entre pessoas que tiveram educação, né, que está faltando nesse país eu diria, há séculos. Mas eu diria também que há um grande responsável, sem querer passar a mão ou fazer fofolândia, que é a televisão brasileira. Eu acho a televisão brasileira um dos maiores males. Acho que era o Mário de Andrade que dizia:
muita saúde e pouca saúde, os males do Brasil são. Isso. Eu diria que o mal do Brasil hoje é uma televisão de baixíssima qualidade, que não tem nenhum compromisso com a educação. Os canais educativos são pouquíssimo assistidos. Não há empenho nas casas também, né, em ver um National Geographic, ou ver um History Channel, ou ver um debate. O debate, então, tem sido muito difícil, porque como nós temos no Reino da Fofolândia, as pessoas não podem exprimir as suas ideias sem cerimônia, né, porque são imediatamente atacadas. Não temos mais patrulhamento ideológico, mas tem resquícios dele. Então não há debates na televisão e as nossas casas são invadidas diariamente por um lixo fabuloso, né, que é produzido em massa na forma de novelas, na forma de programas grotescos, né, que eu acho até interessante nós assistirmos de vez em quando para medirmos o grau de subdesenvolvimento cultural no qual ainda estamos. Eu acho que a televisão brasileira... Que aí regredimos, não regredimos? Completamente, né? Agora, que culpa tem um indivíduo que chega em casa depois de 10 horas, 8 horas de trabalho, 2 horas de condução para chegar, um jantar frio, a mulher está exausta, já trabalhou ela também 10 horas por dia, ele liga a televisão e vomita-se sobre esse indivíduo o pior lixo que há, quer dizer, ele guarda aquilo, é o que ele viu, né? E ele vai repetir o palavreado, ele vai repetir a maneira de se comunicar, a gritaria na televisão brasileira, né, tanto nas novelas quanto nos... É um negócio... Programas de reality são uma coisa... Não, deve ser teste para, né, quem tem problema de audição. Liga lá, está ouvindo, não tem problema de audição. Se não estiver ouvindo, tem um problema de audição. Isso eu acho que conjugam-se fatores que realmente não colaboram para nós melhorarmos a nossa cidadania e a nossa civilidade. Mary, eu vou fazer uma última pergunta, me permita que ela é um pouco diferente. Não vou lhe perguntar se você é otimista, o que você espera do amanhã, mas vou perguntar isso de uma outra maneira. Como é que você gostaria que tivesse sido ontem para hoje estarmos vivendo um pouco melhor? Eu gostaria que tivesse sido feito um grande investimento na educação nesse país, que não é feito há décadas. E sobre otimismo, eu gostaria de lembrar que o otimista é um imbecil alegre e o pessimista é um imbecil triste. Então... Mary, muito obrigado. Obrigado pela conversa. Imagina, foi Temos ótimo. Um país para construir, né? Longo caminho. Um longo caminho. Obrigado. Mary Del Priore conversou conosco aqui no Revista FEComércio e você pode acompanhar outros debates e notícias nos canais da FEComércio na internet. Até a próxima.